Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo do canal. O vídeo de hoje é sobre um assunto super delicado e que causa muita confusão de nomenclaturas. Afinal, o que é deportação? Você sabe como é o processo de deportação? E qual a diferença de inadmissão para expulsão? E extradição é o quê? Pois é, eu também não sabia. Deportação é diferente de inadmissão em um país. Muita gente acha que quando uma pessoa é barrada em um aeroporto, ela vai ser deportada. Mas na verdade, ela vai ser inadmitida e não deportada. Não pode acontecer a deportação quando o imigrante ainda está no aeroporto. Tecnicamente, porque quando a pessoa ainda está no aeroporto, ela ainda não entrou em território estrangeiro. E o viajante que cometeu alguma irregularidade é apenas enviado para o seu país de origem. Isso, então, não é deportação, é inadmissão. Para efeito da lei, quando uma pessoa é inadmitida em um país, ela não esteve naquele território. Já a deportação é quando o estrangeiro é flagrado em situação irregular já no país, infringindo alguma lei, por exemplo. Além disso, a deportação na Europa ela só é possível se o imigrante cometer alguma irregularidade. Tipo, se você usou algum documento falso ou se você representa algum risco para a segurança pública. Mas você já se perguntou como acontece a deportação? Será que a pessoa é retirada à força na rua? Deportar um imigrante ilegal pode envolver um processo judicial de meses. Além disso, localizar pessoas que receberam ordem de deportação pode ser um desafio. Antes que seja iniciado o processo de deportação, a pessoa muito provavelmente foi pega infringindo alguma lei, desde uma regra de trânsito até um crime com maior gravidade. Nos Estados Unidos, por exemplo, a deportação ela é resultado de uma cadeia de ações. Então a pessoa não é simplesmente pega na rua e enviada de volta. O que acontece é que a polícia local, que não é a que persegue imigrantes indocumentados, pode deter uma pessoa por um delito e a identifica. A partir daí, a situação do imigrante pode ser questionada. E se comprovado o seu status ilegal, as autoridades migratórias são avisadas. O processo de imigração é iniciado quando um tribunal de imigração recebe o caso. E se o juiz encontrar uma violação na lei de imigração, então a pessoa é deportada. Assim, os imigrantes que estavam em liberdade e perdem a ação têm que deixar o país. Na Europa, o imigrante é contatado por meio de uma carta para se retirar do território no prazo fixado. É dada a opção de saída voluntária. O imigrante se apresenta às autoridades literalmente com a bagagem em mão e sai do país de forma voluntária. A saída voluntária garante que a pessoa não será proibida de retornar àquele país. Mas para quem estava detido por ter antecedentes criminais, a pessoa é enviada de volta ao seu país de origem. Então, de forma resumida, a deportação é a retirada de um indivíduo de um território em função da sua situação ilegal. Essa situação acontece quando você não preenche algum dos requisitos para entrada em algum território. No Brasil, o que acontece é que a deportação ela é compulsória ao imigrante irregular, ou seja, ele é enviado ao seu país de origem ou a outro país que possa recebê-lo. Então chegamos a outra definição, a expulsão. A expulsão é a retirada do território nacional de um indivíduo que pratica atividades nocivas ao interesse nacional. Isso tanto no Brasil como em qualquer outro país. Então a expulsão acontece quando foi cometido algum ato ilícito. Somente podem ser deportados ou expulsos os estrangeiros. Não é possível deportar ou expulsar um brasileiro nato ou um brasileiro naturalizado. Já o envio compulsório de brasileiro para o exterior se chama banimento. E essa prática é vedada pela Constituição. As maiores causas de expulsão de estrangeiros são
praticar fraude a fim de obter a sua entrada ou permanência, entrar no território nacional e infringir uma lei, como não se retirar no prazo determinado pelo visto, entre outros motivos como desrespeitar qualquer tipo de lei. E por fim, a extradição. A extradição é a solicitação de um governo a outro para receber um cidadão seu de volta que está foragido ou que cometeu algum crime. Então seria a entrega de um indivíduo ao Estado estrangeiro. Isso para ser julgado ou para cumprir pena em outro país, o que pressupõe a existência de um crime cometido no exterior. No entanto, existem algumas regras para a extradição. Por exemplo, o brasileiro nato nunca será extraditado. Brasileiros naturalizados serão extraditados apenas na ocasião de ter cometido algum crime antes da sua naturalização. E, independente disso, se tiver envolvimento com tráfico. E o estrangeiro será extraditado nas hipóteses previstas em lei, exceto por crimes políticos ou de opinião. A extradição, então, se relaciona mais com crime cometido no exterior, e ela requer para o seu processamento um pedido formal por um Estado estrangeiro. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Dê seu like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Até o próximo vídeo. Tchau!